Desculpa. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Ótimo. Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Oséias. Hoje, meus irmãos, com a graça de Deus, eu começo uma nova série aos domingos de manhã, sempre que eu estiver pregando, no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 1. E a verdade, meus irmãos, é que a primeira passagem completa do livro de Oséias vai do 1 até o 2:1, certo, meus irmãos? Mas hoje eu não vou tratar de todo o capítulo 1, tá? Então hoje é mais uma introdução, a gente vai tratar só dos versos 1 e 2, até a primeira parte do 3, na verdade, e aí sim, no próximo sermão, nós vamos dar continuidade à ideia que começa no texto de hoje, que vão ser os primeiros versos, e aí nós, então, daremos continuidade a essa ideia e concluiremos o capítulo 1 de Oséias. Então, Oséias, capítulo 1, meus irmãos, versos 1, 2, eu vou ler até o iniciozinho do verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, te rendemos graças, ó Pai, por Tua palavra. Pedimos que o Senhor seja conosco nesse momento de pregação, que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento, abra os nossos corações, que o Senhor fale, ó Pai, que o Senhor fale a nós, só queremos Te ouvir e aprender de Ti, ó Pai, e o que vier de Ti que permaneça conosco, Senhor Deus. Que seja assim, ó Pai, para a Tua própria glória, ó Pai, e que seja para a santificação da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, no verso de número 1, nós temos aí uma introdução do próprio livro do profeta Oséias. Então, aproveitando isso, nós vamos aqui também fazer essa introdução, que pode ser o nosso primeiro ponto, certo? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. E aí nós temos, então, o nome de Oséias, é Oséias, filho de Beeri, certo? E a gente tem o período nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que foram reis em Judá, e nos dias de Jeroboão, esse Jeroboão II, tá? Filho de Joás, rei de Israel. Então, Oséias, meus irmãos, foi um profeta enviado por Deus, em primeiro lugar, ao reino do norte, certo? Reino do norte, chamado de Israel. Então, lembre-se que, após Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos ficaram ao norte, e esse reino do norte passou a ser chamado de reino de Israel. E 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram ao sul. Capital do sul, Jerusalém, capital do norte, Samaria. E o reino do sul era chamado de reino de Judá. E pelas informações que nós temos nesse verso 1 de Oséias, assim como todo o livro, são 14 capítulos breves, né? O livro é pequeno, não é à toa que Oséias é um profeta menor, não é porque ele era menos importante, mas porque ele escreveu menos. Então, ainda que sejam 14 capítulos, o texto completo é pequeno, são textos curtos. E a gente entende que o período de Oséias, por causa dos reis que são aqui citados,
por causa do teor da sua profecia, o período de Oséias foi ali em meados do século VIII a.C. Portanto, ali mais ou menos no ano 750, 755 a.C., Oséias começou o seu ministério profético, foi quando Deus o chamou. E esse ministério se deu até o fim do Reino do Norte, por volta do ano 720 antes de Cristo, certo? Então começou ali mais ou menos 750, 55, e foi ali até o ano 722, 720 antes de Cristo, quando então o Reino do Norte é invadido pelo Império Assírio e é completamente destruído e extinto. Oséias, meus irmãos, foi chamado para anunciar o julgamento iminente do Senhor contra a nação de Israel. E qual era o problema da nação de Israel que ocasionou o julgamento de Deus? Israel havia se prostituído, abandonado a Yahvé e seguido a falsos deuses, e especialmente a uma divindade pagã chamada Baal, que era um deus cananita. Lembre-se que eles foram e tomaram a terra de Canaã, existiam deuses ali adorados ali pelos povos, certo? Um desses deuses, cananita, era o deus Baal, deus da fertilidade. Então, Israel substituiu a adoração, ou misturou a adoração a Yahvé e seguiu a falsos deuses. Então, meus irmãos, o que acontece é que Israel cometeu adultério espiritual. Por isso, a linguagem e o objetivo é esse, chocante, crua, utilizada no verso 2, que usa uma palavra que no hebraico é forte, fala de prostituição, porque a terra se prostituiu. E o adultério espiritual de Israel, meus irmãos, na verdade, acontecia de várias maneiras, e a idolatria a Baal, entre as outras divindades, era, na verdade, uma síntese da prostituição espiritual que havia na terra. Porque, além da confiança depositada no falso deus Baal, existiam outros problemas. Um problema que era presente naquele período era o problema da confiança nas riquezas, acima da confiança no próprio Deus, porque esse período de meados do século VIII a.C. é considerado como a era dourada, a era de ouro do Reino do Norte, rivalizada na história apenas pelo reino unificado de Davi e Salomão. Então, em Israel tratava-se de um período de muita prosperidade, de riqueza. E o que acontecia era que o povo confiava mais nos seus bens, na prosperidade do reino. Inclusive, ao longo do livro a gente vê que essa prosperidade eles atribuíam a Baal e não a Yahvé. Mas Israel confiava mais nessas coisas e deixava Deus de lado. Além disso, Israel também se prostituiu, meus irmãos, forjando alianças com nações pagãs. Inclusive a própria Assíria, em algum momento, foi parceira política, fez uma aliança, um pacto político com Israel, mostrando que Israel confiava mais nos acordos políticos do que confiava em Deus. Esse era o cenário, meus irmãos. Aliás, a aliança é um assunto muito importante aqui, porque o que nós vemos acontecendo em Oséias é a acusação de Deus dirigida a Israel por quebrar a aliança. E como consequência disso, Israel sofreria o quê? As maldições da aliança. São essas maldições da aliança que Oséias vem anunciar. Vamos abrir lá em Deuteronômio 4. Então, essa ideia de maldições da aliança está no capítulo 4 de Deuteronômio, a partir do verso 20, mas a gente vai ler aqui a partir do verso 23. Deuteronômio 4, a partir do verso 23. Olha a palavra do Senhor ao povo antes deles entrarem na terra prometida.
às margens do rio Jordão. 23. Guardai-vos, não vos esqueceis da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais, olha aí, alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, meus irmãos, o que Oséias está dizendo que vai acontecer na sua profecia, registrada no livro aqui do profeta Oséias, vai mesmo acontecer, ou seja, as maldições da aliança, porque o povo quebrou a aliança. Deus avisou, quando você entrar, se você adorar a imagem que não fala, não ouve, não vê, eu vou trazer destruição, porque eu sou Deus zeloso, a minha ira vai se acender e eu vou espalhar vocês pelas nações. E é exatamente isso que Oséias anuncia, meus irmãos. E não é o caso aqui, meus irmãos, como se o povo tivesse a oportunidade para se arrepender. Olha, eu estou avisando, se você se arrepender, Deus vai reter o juízo. Não, isso vai acontecer. A iniquidade de Israel chegou ao seu limite e Deus cumpriria os termos da aliança por causa da infidelidade do povo. Agora, você reparou no texto que nós lemos em Deuteronômio, que há promessa de restauração futura para um remanescente. Isso nós veremos no final do capítulo 1, não hoje, porque eu não vou dar o capítulo 1 todo hoje. Mas há sim uma promessa de restauração futura para aquele remanescente. Só que o que é iminente é o juízo de Deus, em virtude da infidelidade de Israel. E aí, meus irmãos, é nesse contexto e com essa missão de anunciar, em primeiro lugar, trazer as provas da quebra da aliança. Então, Oséias o tempo todo vai relatar o que o povo fez. Inclusive, já no verso 2, a gente tem uma linguagem que aponta para o que o povo fez. E depois trazer as consequências do que vocês fizeram. E essas consequências são logo, porque a Assíria está chegando. E também o quê? As promessas de restauração futura. Restauração futura para o povo de Deus. E é nesse contexto, então, que Deus chama Oséias, como nós vimos aqui, filho de Beeri. Então, verso 2. Toma uma mulher de prostituição. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher, melhor dizendo, de
prostituições. Está no plural aí, isso é importante, depois eu vou explicar por quê. E terás filhos de prostituição. Olha aí a razão, meus irmãos, preste atenção no verso 2. Porque a terra se prostituiu, fazendo o quê? Desviando-se do Senhor. Essa linguagem de prostituição aparece muito no Antigo Testamento, como um símbolo de quê? De idolatria, de adoração a outros deuses, de desobediência veemente do povo de Deus, quebra do primeiro e do segundo mandamento, que é não ter outros deuses e não fazer imagem. Só que o que chama a nossa atenção é o quê, meus irmãos? O elefante na sala, nesse verso 2. Oséias é chamado e começa o seu ministério recebendo a ordem de se casar com uma mulher de prostituições. E aqui, antes de nós prosseguirmos, eu preciso fazer uma ressalva importante quando nós abordamos o texto de Oséias. Porque muitas pessoas leem Oséias e acham que o foco do livro do profeta Oséias é a família de Oséias. Meus irmãos, isso é um erro e gera especulação. Até porque nós temos pouquíssimas informações sobre a vida familiar do profeta, meus irmãos. As informações que nós temos aqui não são um fim em si mesmas, mas elas têm um propósito específico. Qual é a ênfase, meus irmãos? A ênfase não é no relacionamento entre Oséias e a mulher de prostituições com a qual ele se casa, chamada Gomer, está lá no verso 3. A ênfase é no relacionamento de Deus e Israel. E esse relacionamento entre Deus e Israel é simbolizado pelo casamento de Oséias e pelos filhos de Oséias. O propósito é esse. Não é a gente ficar pensando como é que era esse casamento e tal. É legal, tem até alguns romances que são escritos, inspirados na história de Oséias, virou filme. Tudo bem, pode fazer, mas quando você quer entender a mensagem do livro de Oséias, o foco não é Oséias e Gomer, o foco é Deus e Israel, meus irmãos. E esse paralelo da família de Oséias com a fidelidade de Israel vai tomar os 3 primeiros capítulos. Depois, a partir do capítulo 4, Deus vai estar sempre falando da prostituição de Israel, mas não é mais mencionada a família de Oséias, porque ele já deu a figura lá no início. Então, o início do ministério de Oséias é chocante, assim como a sua mensagem era chocante. A terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Por isso vai, Oséias, casa com uma mulher de prostituições, tenha filhos com ela. E aí, meus irmãos, a ênfase é tão grande nesse quesito que essa palavra prostituição aparece 3 vezes. Na verdade, no texto hebraico, ela aparece 4 vezes aqui para reforçar o escândalo, o desvio, a perversão da religião praticada em Israel. O quanto eles se desviaram do Senhor. Eles deixaram o Senhor por Baal, eles deixaram o Senhor pelas riquezas, eles deixaram o Senhor pela Assíria. Quebraram a aliança e agora vem o quê? Os termos da aliança sendo colocados sobre o povo, vem a maldição da aliança. E é claro que para um leitor do século 21 ocidental, nos causa muito desconforto a ordem que Deus deu a Oséias. Só que quando nós lemos os livros dos profetas, nós vemos que era comum que Deus ilustrasse a sua mensagem através das vidas dos profetas, através de símbolos nas vidas dos profetas. Por exemplo, profeta Isaías. São vários exemplos, tá, meus irmãos? Vou dar aqui só 3. Profeta Isaías andou 3 anos nu e com os pés descalços. E isso era um símbolo para ilustrar a mensagem do profeta.
do juízo de Deus contra o Egito e a Etiópia. Está lá em Isaías capítulo 20. Se você for lá e ler o verso 3, está lá. Isaías andou despido e descalço durante 3 anos como um sinal contra o Egito e contra a Etiópia. Inclusive, na sequência aqui do capítulo 1 de Oséias, ele tem 3 filhos e cada um tem um nome. E cada um desses nomes é um símbolo de algo no relacionamento entre Deus e Israel. O profeta Isaías também teve o nome dos seus filhos como símbolos da sua mensagem. Um dos filhos, pelo menos 2, dos seus filhos, a gente não sabe quantos filhos Isaías teve, mas, por exemplo, um dos filhos de Isaías se chamou Um Resto Volverá. Era o símbolo da mensagem do profeta e esse era o nome do seu filho. Um outro filho, Rápido Despojo, Presa Segura. Imagina, Rápido Despojo, Presa Segura, vem aqui que está na hora do almoço. Um Resto Volverá, acorda, está atrasado para a escola. Professora, vim buscar meu filho, desculpa, estou atrasado. Me dá o nome dele que eu vou buscar lá na salinha. Então, Rápido Despojo, Presa Segura. Por que Deus fez isso? Porque a vida do profeta recebeu um símbolo da mensagem do profeta. Último exemplo, o profeta Ezequiel passou 390 dias deitado sobre o lado esquerdo e depois 40 dias deitado sobre o lado direito. E isso era para simbolizar o julgamento de Deus sobre o seu povo. Ezequiel 4. Claro que em cada contexto vão ter as explicações, para entender como cada uma dessas coisas representava a mensagem ou o que Deus faria. Então, meus irmãos, o chamado de Oséias começa com um ato público que ilustra a sua mensagem. Toda a ofensividade, impureza, escândalo que Oséias vai denunciar são acompanhados por um sinal profético na sua própria vida familiar. O objetivo, então, é apresentar a quebra da aliança do povo. Não é simplesmente fornecer um resumo da família de Oséias. Esse texto não serve, tá? Vou avisar logo. Até para você se proteger aí algum dia, vai que te convidam. Aqui na igreja acho que não vai acontecer. Palestra para os casais. Vamos aprender com o amor entre Oséias e Gomer. Não, a mensagem aqui é o amor entre Deus e Israel, irmão. Simbolizada pela relação entre Oséias e Gomer. Então, essa expressão aí, traduzida como mulher de prostituições, evidencia que Oséias deveria se casar com uma mulher notória por seu comportamento promíscuo. E é isso que ele faz. Verso 3, que a gente leu a primeira parte, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Isso não significa, meus irmãos, esse termo aqui, mulher de prostituições, não quer dizer que Gomer fosse uma prostituta no sentido estrito, tá? Que recebesse pagamentos para se relacionar sexualmente. Porque tem uma outra palavra no hebraico para isso, que não é usada aqui, e a palavra usada aqui está no plural, lá no hebraico também. Então, a ideia dela é de um comportamento promíscuo, é o comportamento de uma prostituta. E olha só, Deus não escolheu quem seria a esposa, não. Ele deu a descrição, uma mulher de prostituições. Então, quando Oséias se casa com Gomer, foi porque ela era conhecida por essas características de uma prostituta, desse comportamento promíscuo. Agora pense nos comentários. Pessoal, ali os vizinhos, Imagina na festa de casamento. Esse Oséias perdeu a noção. Todo mundo sabe que Gomer é uma prostituta. Meus irmãos, imaginem a reação das pessoas quando Deus disse que, na verdade, Ele estava falando delas. Não se preocupa, não. Eu estou falando, é de vocês. Você, Israel, é como Gomer, se oferecendo a outros deuses, se prostituindo através da idolatria.
Quando Deus tomou Israel para si, eles já tinham essa tendência. É verdade. Olha lá, Josué 24. Então, a gente leu o Deuteronômio antes do povo entrar, agora vamos ler um texto depois do povo entrar na Terra Prometida. Josué 24, 14. Eu acho que eu botei a referência errada, peraí. Vamos ver. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Preste atenção, eles já tinham entrado na Terra Prometida e Josué está dizendo: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serviu ao Senhor. Deus tomou para si um povo que tinha essa tendência, assim como Oséias tomou para si uma esposa que tinha essa tendência de se prostituir. Mas ainda assim, Deus se colocou em aliança com esse povo. Falho, debilitado, idólatra. E qual é o problema então? O problema é que, mesmo com todo amor de Deus, com toda a graça e misericórdia de Deus derramada sobre o seu povo, esse povo insistiu no seu comportamento promíscuo, se entregando a falsos deuses. Israel era como Gomer, meus irmãos, e continuou sendo. Por isso, Deus agora vai trazer o seu juízo sobre a terra. Será? E o que se diria então de você? Israel é como Gomer. E você? Será que somos culpados de infidelidade? Que em resposta ao amor, bondade, paciência de Deus, nós nos prostituímos com outras coisas, nos vendemos a falsos deuses, que não nos dão nada em retorno, senão miséria e sofrimento? Desviamos-nos do Senhor, confiando em outras coisas para nos sustentar, para nos dar alegria, para nos dar significado, para nos dar prazer? Atribuímos a outras coisas tudo aquilo que na verdade Deus nos dá? Meus irmãos, a idolatria é o principal pecado denunciado por Oséias, as outras coisas são consequências dela. Nós vivemos num mundo que nega a adoração devida a Deus e substitui Deus pela adoração ao dinheiro, ao orgulho, ao entretenimento, aos relacionamentos, ao prazer, ao poder. E Oséias foi enviado para denunciar o pecado de uma geração que se sentia muito confortável e segura. Naquele período, bem no iniciozinho do ministério de Oséias, lembra? Era a era dourada em Israel. Estava tudo indo muito bem, eles confiavam na sua prosperidade. Dificilmente eles imaginariam o que estava por vir. Assim, eles não atribuíam seu sustento e prosperidade a Deus, mas a Baal. Meus irmãos, isso não é muito diferente hoje de quem atribui tudo o que tem a si próprio. É só um outro tipo de falso Deus, no caso, o Deus do eu. E quando Oséias começou o seu ministério, a paz reinava em Israel. Não tinham ameaças ao seu estilo de vida. Isso mostrava o quê, meus irmãos? Eles se esqueceram de como mudanças repentinas acontecem nesse mundo turbulento. Mais importante do que isso, eles se esqueceram do Deus Supremo que reina soberanamente e que governa a história. Israel é próspera? É por causa de Deus, eles se esqueceram disso. A Síria é uma ameaça? É por causa de Deus, Ele é que vai usar a Síria para julgar Israel. Ele governa a história.
Então, Oséias deveria lembrá-los disso tudo, especialmente da indignação ardente de Deus por causa do pecado. É uma mensagem que os contemporâneos de Oséias certamente não gostariam de ouvir. Ele seria odiado. Não tem profeta nenhum que não tenha sido odiado, irmão. Que não tenha sido motivo de chacota. Mas ele foi fiel. Fiel a tal ponto de obedecer à ordem de se casar com uma mulher de prostituições. Depois, meus irmãos, calma, a gente vai continuar vendo ainda até o capítulo 3, a gente vai falar mais coisa dessa família, embora seja sempre um símbolo, tá? Vai falar dos filhos e tudo mais. Mas o foco aqui é o quê? É esse início do chamado do profeta Oséias. Ele foi fiel a ponto de obedecer a essa ordem. A sua vida era um escândalo. Era o motivo das fofocas da região. O seu nome estava na boca de todo mundo. Se fosse hoje em dia, ia estar rolando no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em tudo quanto é lugar. Oséias casou com uma prostituta. Mas ele foi fiel, porque ele entendeu o quanto Deus amou o seu povo, mesmo ele sendo também um povo com aquelas características. Ele entendeu que ele seria usado no seu ministério como um símbolo, não só falando, mas na sua própria vida, do escândalo, da prostituição que havia na terra. Ele se submeteu, meus irmãos, por amor a Deus em primeiro lugar. Por sua disposição em submeter à vontade de Deus, ele sacrificou até os prazeres normais de uma vida de casado. Não é um casamento normal, meu irmão. Depois a gente vai ver os nomes das crianças, como o negócio é complicado ali. Ele se submeteu a isso. Ele sacrificou os prazeres da vida familiar, da vida conjugal, para levar a mensagem de Deus. Agora, você sabe o que mais me encanta? Com todo o amor que Oséias teve por Deus, que o levou a essa fidelidade extrema, e eu creio que Oséias tenha amado sua esposa também, para o símbolo ser ideal, como Deus amou o seu povo. Só que Oséias não morreu por ela. Jesus teve um amor ainda maior por nós. Ele fez um sacrifício muito maior. Jesus fez o maior sacrifício possível. Oséias não teve que morrer por Gomer, mas Jesus morreu por nossos pecados. Jesus carregou a nossa culpa, a vergonha da cruz, para que, tendo nos comprado como sua noiva, não mais uma noiva prostituta como Gomer, mas uma noiva purificada pelo seu sangue, nós, a igreja, nos tornássemos o seu povo. Com seu sangue precioso, ele nos remiu de toda a iniquidade, nos purificou e nos tomou para si como um povo exclusivamente seu. Então, com todo o amor que Oséias teve, com toda a fidelidade que ele teve, com todo o sacrifício que ele fez, abdicando de uma vida familiar e um convívio familiar natural, isso não se compara ao que Jesus fez por nós, morrendo por nossos pecados. E assim, meus irmãos, nós começamos a nossa caminhada no livro do profeta Oséias. Então, no próximo encontro, nós vamos seguir a partir da segunda parte do verso 3 e vamos até o capítulo 2, verso 1. E aí nós vamos ver os filhos desse casal e nós vamos ver a promessa de restauração de Deus. Vamos ficar de pé?
Senhor, muito obrigado por Tua palavra, por Teus ensinamentos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, ó Pai, no caminho da fidelidade, ó Pai. Não permita a nós depositar as nossas esperanças, a nossa confiança, nosso prazer em coisas desse mundo, em coisas perecíveis, ó Pai, em falsos deuses que podem se tornar tantas coisas, mas que nós nos lembremos sempre de Ti, Senhor Deus, que sejamos um povo fiel a Ti, vivendo conforme a soberana vocação com a qual o Senhor nos chamais através do sacrifício de Jesus na cruz, morrendo por nós. O Senhor nos leve hoje em paz e segurança, nos guarde nesse período da tarde e nos traga novamente para Te adorar à noite. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.